Isso aconteceu comigo. Uma obsessão diabólica. Tatiane, uma moça muito alegre, sorridente, feliz, uma pessoa de bem com a vida. Envolvida em um grande círculo de amizades, círculo esse formado justamente pelo fato de Tatiane ser muito comunicativa, inteligente, amigável. Tatiane procurava curtir a vida na flor dos seus 23 anos. Trabalhando no setor infantil de uma grande loja de departamentos do ABC, Tatiane, nascida e criada ali no grande ABCDM, um dia ela conheceu Edilson. Conheceu Edilson sem saber que estava conhecendo também a desgraça da sua vida. O namoro foi rápido, passou logo para o período de noivado. Mas o ciúme, até então normal na fase do namoro, passou para nível de doentio no noivado. Ciúme doentio, como todos sabem, é aquela manifestação emocional que a pessoa não consegue dominar, sempre imaginando que está sendo traída. O ciúme doentio provoca na pessoa cenas imaginárias, situações que ela imagina que, na verdade, na realidade, nem sempre está acontecendo. E isso, segundo estudos, esse ciúme doentio ocorre mais com os homens do que com as mulheres. São homens como Edilson que ficam imaginando que a pessoa o está traindo, que ficam imaginando que a pessoa está com outra, abraçando, beijando, ou então agem de maneira preventiva para evitar a traição. As pessoas que imaginam que a outra pode traí-la se ela não cuidar, se ela não chegar junto, se ela não for firme. Uma verdadeira obsessão. Edilson, depois que formalizou o noivado com Tatiane, tornou-se uma pessoa insuportável para ela. Até o namoro, o ciúme era normal. Depois que ficaram noivos, transformou-se num ciúme obsessivo. Os dois, quando saíam para curtir um cinema no shopping ou iam numa balada, Tatiane não podia sequer olhar para os lados que ele já reclamava. Ele já pegava no pé. Só faltava mesmo colocar um cabresto na noiva, na Tatiane, para que ela ficasse só olhando para ele. Só olhando para ele. Até das amigas de Tatiane, Edilson tinha ciúme. Até das amigas. Ele achava que uma das amigas da Tatiane estava afim dela. Ele pôs na cabeça que uma das amigas estava afim de Tatiane. Vê se pode uma coisa dessas. Amigas de muito tempo, amigas, sabe, de uma vida. De repente ele pôs na cabeça que uma daquelas amigas estava afim de Tatiane. Outro dia, Tatiane se estourou. Chegou para ele aos berros, aos gritos. Sabe quando você não aguenta mais? Sabe quando o copo tá cheio e basta uma gota pro copo transbordar? Tatiane estava assim. E naquele dia, ela chegou para ele, lavou a alma, jogou tudo para fora, chutou o balde de vez. Chega! Chega, 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 eu não te aguento mais. Eu não estou te aguentando mais. Cara, eu tô de saco cheio. Vai, procura outra pessoa, sai da minha vida. Pelo amor de Deus, saia da minha vida. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Chega, chega, chega. Edilson levou um susto com aquilo. Aos berros, aos gritos, sabe, entre lágrimas.
Tatiane, sabe, pedindo pelo amor de Deus que ele a deixasse em paz, que ele fosse embora, encontrasse alguém. Ele ficou assustado. Ele jamais poderia imaginar uma reação daquelas de Tatiane. E Tatiane então bateu a porta do carro na cara dele e se mandou. Edilson ficou tão chocado que até demorou para deixar cair a ficha. Ele ficou assim, sabe aquela pessoa chocada, paralisada. Ele não acreditou naquilo que ele ouviu, na reação de Tatiane, inclusive batendo a porta, dizendo que chega, que ele procurasse outra, que entre eles estava tudo acabado. Ele ficou ainda ali alguns minutos paralisado, quando então ligou o carro e foi embora, com a certeza de que no dia seguinte tudo estaria normal, que no dia seguinte tudo estaria igual antes, sabe? Voltariam às bases, voltariam a se conversar e daí por diante. Só que não foi isso que aconteceu. Aquelas arestas que ele pensou aparar no dia seguinte, não aparou aresta alguma. Tatiane foi taxativa e não aceitou voltar atrás. Ela estava realmente de saco cheio com aquele cara, com suas atitudes, com a sua pegação no pé, com seu ciúme obsessivo, com seu ciúme doentio. As insistências de Edilson persistiram. Ele não acreditava que no dia seguinte, no outro dia, os dois continuassem assim, sabe, separados. Ele não aceitava, ele não admitia e ele dava em cima para ela voltar. Mas Tatiane aguentou firme. E mais uma vez, e mais vezes ela disse: não, não, não e não. Tá acabado mesmo. Não, não e não. Foi no sábado. Tatiane trabalhou até tarde. Depois do serviço, foi ao cinema com duas amigas. À noite, voltou para casa. E quando ela volta para casa, ela dá de cara com ele, Edilson, dentro do carro, na frente da casa dela, esperando por ela. E ela então não teve como evitar. Os dois começaram a conversar, mais por insistência dele. Fora do carro, ele falou, gesticulou, e Tatiane só escutava, e Tatiane só ouvia. Quem viu essa cena é testemunha, que mais ele falava, gesticulava, e ela só ouvia. A única coisa que se sabe é que Tatiane, num dado momento, deve ter sido convencida e resolveu entrar no carro. Ele deve ter insistido muito que pelo menos os dois saíssem dali, que os dois fossem pelo menos em algum lugar, dar um passeio para poderem conversar melhor. E ela então entrou no carro e saiu com o então já ex-noivo. Isso já era tarde, na noite daquele sábado. 1h30 da madrugada. 1h30 da madrugada de domingo. Um barulho forte. Um barulho muito forte. Um carro havia batido na porta de uma oficina mecânica. Sim, aparentemente um carro desgovernado bateu na porta daquela oficina mecânica. Algumas pessoas que passavam foram socorrer. Correram socorrer as vítimas ou a vítima daquele acidente. Dentro do carro, um casal. A polícia foi chamada e a primeira viatura chegou logo. Grave. Um acidente grave.
porque os dois estavam gravemente feridos. O casal estava gravemente ferido. O resgate dos bombeiros foi acionado. Os paramédicos, logo que chegaram, notaram que não havia sido acidente, não. Aparentemente era um acidente, mas eles agora constatavam que não foi um acidente, não. Dentro do carro amassado, eles encontraram um revólver calibre 38. E os paramédicos entregaram esse revólver aos policiais. Ela, a moça, tinha um ferimento à bala no lado esquerdo do rosto. Com ela, não havia mais nada a fazer. A moça estava morta. Porém, ele, o rapaz, ainda respirava. E ele foi levado para o hospital. Mas quando chegou, também veio a morrer. Ele era Edilson. Ela era Tatiane. Então as investigações chegaram à conclusão de que, neste passeio, que ele conseguiu convencê-la a fazer com ele, já que ela estava irredutível, não queria voltar de jeito nenhum devido ao seu ciúme doentio, mas ele, de algum modo, de algum jeito, a convenceu a que entrasse no carro e fossem, talvez, para algum lugar, dar uma volta. Quando então, segundo a investigação, um tiro em sua cabeça, mais precisamente na face do lado esquerdo, que atravessou o crânio. E a investigação mostra que logo após, ele também deu um tiro nele mesmo. Daí perdendo o volante, daí o carro se desgovernando e daí o carro batendo na porta da oficina. Na manhã daquele domingo, o corpo de Tatiane foi identificado pelos familiares no Instituto Médico Legal. Eles, os familiares, estavam aflitos, estavam desesperados com o desaparecimento, com o sumiço, vamos dizer assim, de Tatiane. Corpo identificado, corpo liberado, corpo preparado para o velório e sepultamento. No mesmo cemitério, a 20 metros de distância, numa outra sala, estava sendo velado pelos seus familiares para ser sepultado ali mesmo. No mesmo cemitério, o corpo de Edilson. A maioria dos amigos de Tatiane estava lá. Todos lembravam o seu sorriso constante. Recordavam a sua alegria com a vida, a sua felicidade em viver. Mas lembravam também do seu sofrimento pela obsessão do seu ex-noivo. Obsessão que provocou uma grande tragédia, que levou a vida, daí então, tão alegre, tão jovial, tão feliz, tão comunicativa, Tatiane. Todos diziam: o ciúme obsessivo, o ciúme doentio de Edilson foi, sem dúvida, o culpado de toda aquela tragédia. Alerta! Esta história trágica é um alerta sobre os perigos da obsessão e do ciúme doentio. Uma jovem e um rapaz, envolvidos em um relacionamento, acabam sendo vítimas de suas próprias emoções descontroladas. Um lembrete doloroso sobre como o amor pode se transformar em algo sombrio. Assista ao vídeo para entender melhor essa narrativa e refletir sobre a importância do respeito e da saúde emocional nos relacionamentos. Fiquem atentos. Até a próxima.